Muito bem, o mercado financeiro para você que acompanha aqui a nossa programação. E vem chegando agora o quadro Meu Síndico, com Claudinei Ciarini. Bom dia, boa sexta-feira a todos. Mais uma semana que se findou. De novo aqui com o nosso quadro Meu Síndico, no Paraná Notícias, e hoje com o Márcio Mussi. Bom dia, Claudinei, aos telespectadores, aí estamos à disposição para o questionamento. Pessoal, de tempos em tempos nós notamos as mudanças na legislação trabalhista e também na parte funcional do trabalho. Por quê? Às vezes alguns entendimentos, né, Márcio, do Ministério do Trabalho mudam, alguns juízes mudam as questões lá de avaliação, então a gente tem que estar sempre esperto com tudo que está acontecendo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas mudanças, como a insalubridade, né, Márcio? Isso, Claudinei. Via de regra, condomínios, escritórios e residências, eles não têm a obrigatoriedade do adicional de insalubridade. O que tem acontecido é que foi editada a súmula 448 do TST, onde ela estabeleceu as regras para que haja insalubridade. A súmula basicamente diz o seguinte: local público de grande circulação e que tem agentes nocivos à saúde do trabalhador, eles precisam ter o adicional de insalubridade, o que não é o caso do condomínio. Um local público com alta circulação, então já não seria muito bem enquadrado o condomínio, mas já tem algumas decisões, algumas jurisprudências que trazem para dentro do âmbito do condomínio alguns casos que o juiz demanda por pagamento de insalubridade, né? Isso, na verdade, há uma demanda na Justiça do Trabalho, ainda em primeira instância, né, de querer enquadrar o condomínio como uma área de trabalho insalubre. Contudo, essa diferenciação da atividade final, porque o condomínio é um ente privado e que presta o atendimento exclusivamente ali a seus moradores, né, e os seus visitantes. E a circulação das áreas comuns de condomínio, ela é restrita basicamente a seus moradores, então não há a caracterização de um volume muito alto disso, né, porque o condomínio não tem esse caráter público, que qualquer pessoa pode entrar, qualquer pessoa pode usar o banheiro. Porém, na justiça, tudo é possível discutir. Então, o que acontece quando tem uma ação trabalhista onde o condomínio é levado a ter que se posicionar em relação a isso? É feito perícia no local para ver o quê? Cada situação separadamente, não dá para generalizar. Mas, via de regra, não há insalubridade na atividade condominial, seja ele pelo colaborador próprio, seja ele por uma empresa terceirizada. Pessoal, por isso a importância de todo o condomínio acompanhar de perto o cotidiano do seu funcionário, verificar as questões de IPI também, né? Outra coisa também, fazer o PCMSO, todos os laudos trabalhistas e de saúde tem que estar em dia no condomínio. Por quê? Isso garante tanto o condomínio, os condôminos e também o trabalhador. Porque Deus me livre, ninguém está querendo dizer que o trabalhador não precisa receber insalubridade porque não tem direito. Gente, com certeza, se ele está num local insalubre, se tem insalubridade, ele sim tem que receber. Mas o que a gente tem que também estar antenado são com todos os documentos obrigatórios do próprio condomínio. E além disso, além de todos os laudos que são feitos anualmente, alguns com 2 anos aí, é importante verificar a empresa de medicina do trabalho para que ela possa verificar localmente cada situação dessa, se vai ter o agente nocivo à saúde do trabalhador ou não. O que ocorre muitas vezes que tanto empresas quanto às vezes alguns condomínios negligenciam o quê? O uso do IPI. Por quê? O uso correto do IPI vai fazer com que esses ativos nocivos à saúde, eles tenham a sua carga bem diminuída ou até zerada esse risco. Então, o que acontece? Tem que fazer os laudos, tem que disponibilizar o uso correto do EPI, principalmente cobrar a utilização do EPI. O que acontece muitas vezes é que o condomínio até compra todos os EPIs necessários, a empresa chega, compra, entrega ao trabalhador, mas não fiscaliza. Primeiro, a entrega, não formaliza essa entrega e não fiscaliza o seu uso. Por quê?
o não uso do EPI por parte do trabalhador é passível até de medida administrativa e justa causa. Por quê? É uma responsabilidade proporcional o EPI, mas também fiscalizar o seu uso. Então é importante que os condomínios se adequem a isso, levem à risca esse protocolo de fazer a compra, de fazer a entrega e cobrar o uso aí do EPI para diminuir esses riscos. Pessoal, a entrega, muito importante guardar o recibinho assinadinho, né? Porque Isso aí. faz uma diferença danada numa possível trabalhista. O EPI hoje, pessoal, nós temos vários tipos e inclusive temos botinhas femininas, é uma coisa, é bonito, né? As roupas hoje, a gente não precisa mais ter aquelas roupas de trabalho antiga de condomínio, né? Hoje você coloca um uniforme, coloca o EPI, ele fica muito bem apresentável. E tem que pedir e tem que falar, use o EPI. Não pode chegar no condomínio, tá lá a funcionária lavando a calçada de chinelos, né? Porque pode dar vários tipos de problema, porque trabalha com alguns agentes. Geralmente a gente usa hoje em condomínio mais detergente neutro, né? Porque não é abrasivo e também limpa muito bem e também não dá muito problema para o próprio funcionário. Na verdade, a legislação ela existe para proteger a saúde do trabalhador, né? E de todo mundo que ali circulam. O que acontece é que a gente não pode negligenciar esses usos. E o EPI ele tem uma natureza seguinte, muitas vezes ele não é bonito. Ele pode até não ser confortável, mas é necessário para a segurança do próprio trabalhador. E veja bem, quando você fala de implantar uma cultura, é como se fosse numa empresa. Implante a cultura da segurança que o colaborador está cuidando da saúde dele. Perfeito. Muitas vezes ele pode receber o adicional de insalubridade, mas às vezes o dinheiro que ele recebe não traz a saúde de volta. Né? Então, via de regra, o condomínio, como ele tem uma natureza de residência, uma natureza particular, então, ou seja, não enseja diretamente insalubridade. Há que se fazer um laudo, uma perícia técnica no local. Ok? Nós estamos agora, no mês de junho, lançando um trabalho que vai atender especificamente condomínios nesse sentido, da segurança do trabalho. Porque hoje você faz laudos de forma genérica. Sim. E muitas vezes isso pode vir a dar um problema e não estar contemplado esse problema no laudo. E aí uma perícia vai mostrar algo diferente. Então há que se fazer algo direcionado para os condomínios, para que síndicos e administradores tornem mais tranquilidade e os colaboradores tenham mais segurança. Pessoal, isso que o Márcio acabou de dizer é muito legal, porque hoje você tem várias ferramentas que você pode contratar para fazer a gestão do seu condomínio. Um síndico profissional ele já tem lá o plano diretor, o plano de manutenções, mas um síndico morador, às vezes ele está à deriva ali. As administradoras ajudam muito, muito mesmo. Elas estão lá, estão ligadas, estão fazendo o controle de recursos lá, dos documentais, né? Só que no dia a dia é difícil para fazer a gestão disso. Então, por isso que é importante ver um material desse, uma oportunidade dessa de ajudar na gestão e trazer isso como um protocolo para o condomínio para assegurar, em primeiro lugar, a saúde do trabalhador. E também assegurar também a saúde dos moradores, enfim. Mas é muito importante isso. Implantar a cultura de segurança no ambiente de trabalho, né, que é muito importante. Mas é muito mais tranquilo, muito menos oneroso você trabalhar na prevenção do que depois você trabalhar na correção ou na restituição de algum grau de saúde que tenha sido perdido. Pessoal, eu vou falar um negócio para vocês. Saúde não dá para brincar, né, Márcio? Você está lá, se você puder prevenir dentro do próprio condomínio, um pai de família, uma mãe de família que está lá todo dia cuidando da nossa casa. Eu costumo muito dizer isso, porque às vezes eu chego no condomínio e eu agradeço os funcionários do meu prédio por estar cuidando da minha casa. Porque se chegar num ambiente limpo, cheiroso e tudo organizado, é muito bom. Mas então a gente tem que cuidar da nossa família e também tem que cuidar deles e da família deles, né? E se você estiver fazendo esse trabalho de casa, você vai dizer que você não tenha problema? Pode ter, mas aí que você tenha problema de lidar somente com a má fé das pessoas e não que você esteja equivocado. Isso é verdade. Às vezes é muito melhor a gente só trabalhar e cuidar só do que pode vir a acontecer, mas se você tiver com a documentação em dia, tudo certinho,
não tem risco. Risco sempre tem, né? Porque é lá na interpretação lá, mas eu costumo dizer que a justiça trabalhista é documento. Se você tem um documento para apresentar, o risco se reduz muito, né? Isso, e se tem um problema, corrijam. Corrija. Há tempo, sempre tempo de corrigir. Pessoal, tenham todos um excelente final de semana. Márcio, muito obrigado de novo por ter vindo aqui abrilhantar meu quadro. Estamos à disposição aí, é só chamar.